Jesus, ele se faz presente. A sua presença, ela é notória no nosso meio. Glória a Deus. Louvado seja o nosso nome santo do Senhor. Eu, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela rica oportunidade de estar ministrando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a confiabilidade dos pastores, pastor Reginaldo, a pastora, pastor Narci, faz presente, grande homem usado de Deus. Já tive em alguns lugares onde o pastor tem ministrado. Glória de Deus, um homem muito usado na presença de Deus. Trago um abraço e a confiabilidade do meu pastor, pastor Caetano, pastor Luana, homem de Deus. Assim que a irmã fez o convite, a gente comunicou com ele perguntou quem era, aí ele disse: não, está liberado. É um homem de Deus, irmãos. Eu glória a Deus pela vida dos meus pastores. Honrem os seus pastores. Ainda que Deus ele te levanta, ainda que as promessas de Deus ela venha se cumprir na sua vida, na sua história, você sempre vai ter um pastor. Honre-os. Romanos 8 diz para que nós temos que honrar as autoridades instituídas. Amém? Amém. Vamos, sem delongas, adentrar ao texto-chave da palavra do Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 20. João 20, 22. Eu não vou estender o texto, porque eu já tenho esse como base. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Mateus e Lucas. Amém? Mateus, Marcos e Lucas, essa sequência. Mateus, Marcos e Lucas. João 20, capítulo de número 20, versículo de número 22. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Está relatado assim. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 22, apenas, o texto como base. E, havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Amém. Eu quero orar aqui. Oração que os irmãos fizeram, mas é de costume. Senhor Deus, fala aquilo, Senhor, que a tua igreja precisa, Pai. Não aquilo que eu quero, Senhor, mas faça o teu querer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pode se assentar, glorificando, aplaudindo o nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Amados e queridos irmãos, quando eu abro a Bíblia no capítulo de João, no capítulo 20, versículo de número 19, é um texto muito lindo, muito embora também é um texto onde ele foi um texto que, quando já há um tempo atrás, estudando a palavra de Deus, e eu indaguei muito acerca desse texto, acerca dessa passagem. Eu gostaria de adentrar um pouquinho, de chegar um pouco mais atrás na história, e gostaria de trazer de uma forma bem abrangente para os irmãos. No ano de número 3, aproximadamente, apareceu-lhes uma mulher
que por nome de Maria estava grávida, Virgem Maria. A Bíblia vai dizer que ela, o anjo que aparecera para ela, disse que ela estaria grávida e teria um filho. E este filho primogênito, ele não era da parte de homens ou da semente adâmica, mas era concebido, gerado pelo Espírito Santo de Deus. A história e a Bíblia Sagrada, os Escritos Sagrados, vai registrar o nascimento de Jesus desde o seu início até o seu fim. Eu gostaria de trabalhar um pouco no texto, de trabalhar um pouco na história, para adentrar e para saber aquilo que o Senhor quer para mim e para a sua vida nesta noite. Certa mulher que estava desposada do seu marido, na qual ela estava dada em casamento, este homem, por nome de José, que outrora e por vez era da linhagem real de Davi. Ora, Davi, quando esteve em vida, ele queria construir o templo sagrado para Deus. Deus diz que não. Deus diz a Davi que dele descenderia o rei, o Messias, o Cristo, enviado da parte de Deus. Ora, o seu filho Salomão, que construiu o templo. Ora, da mesma linhagem de Salomão, Mateus vai registrar que este José, que agora está com Maria, é filho da linhagem de Davi, através de Salomão. Este é o Evangelho de Mateus que está registrando. No Evangelho de Lucas, nós temos uma outra linhagem, e esta linhagem agora dá referência a Maria. E isso daqui é profundo, por quê? Porque Deus, ele se preocupou, e diante das promessas que ele fizera a Davi, ele foi tão profundo, que ele pega da mesma linhagem, Maria agora da linhagem de Natã, irmão de Salomão, e José da linhagem de Salomão. Portanto, a linhagem de Davi até Jesus, ela é real. Você vai ver no início dos evangelhos que Lucas narra a linhagem dos pais de Maria, que vieram da genealogia de Natã. Já José veio da genealogia de Salomão. Glória a Deus. Já quero começar a pregar para você. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus se faz presente nesta casa. Aleluia. Ei, assim como Davi, você pensou que as coisas de Deus fosse da maneira, do jeito que você queria, mas talvez não é do jeito e da maneira que você quis ou que você sonhou, é do jeito de Deus. Jesus está na casa. Ei, Davi não entendeu. Por quê? Ele não entendeu porque ele não viu o que nós vemos hoje. Quando você vê Jesus passar pelas ruas de Jerusalém ou pelas regiões da Galiléia, quando Jesus está curando, batizando, você vai ver que ele vai dar a vista a Bartimeu, e Bartimeu diz que e reconhece que Jesus era filho de Davi. Agora, essa mulher agora que se foi concebida pelo Espírito Santo, agora essa mulher, ela está quase na hora de dar à luz o filho. E talvez eu já venho dizer para você que sonhos e projetos de Deus às vezes vai nos trazer lágrimas, choro, tristezas,
dores, angústias, muitas das vezes incerteza, assim como foi com José, que não estava entendendo nada, porque a lei judaica dizia que a mulher que se tivesse em casamento, ela não poderia ter relações com o seu esposo ou com o seu, na qual ela vai se casar, e a lei diz que ela poderia ser apedrejada. A Bíblia vai dizer que um anjo vai até José, no momento na qual ele estava confuso com aquela situação, com aquele contexto na qual ele não estava entendendo. Talvez ele dizia: eu nunca me deitei com ela, eu nunca toquei nela. Ei, o que o Senhor Jesus tem para você, muitas das vezes você não entende, mas o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. Apenas coloque nas mãos do Senhor, confia. Ei, José, confia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. José não está entendendo nada. Agora, Quirino, governador da Síria, agora vai fazer um censo, onde agora vai ter que registrar todas as pessoas. Ele vai até Herodes e pede para Herodes, que era o governador da Judéia, para que todos, e também de Belém. Ei, José estava em Nazaré, a cerca de 120 quilômetros de Jerusalém, de Belém da Judéia, onde era a sua cidade. Então agora, José lembrou como que as profecias de Deus, ela é maravilhosa. José lembrou que o seu filho deveria nascer em Belém da Judéia. Por quê? Porque era a sua terra natal, era a cidade de Davi. Agora José e Maria, grávida, logo após o seu casamento, José e Maria agora vai subir para Belém da Judéia, e lá eles vão ter a criança. Mas agora está tendo um censo, este censo que Quirino fez, e agora não há lugar na hospedaria. E agora a criança vai nascer, algumas tradições vai dizer, algumas histórias vai dizer que foi num curral, alguns vai dizer que foi numa caverna, a tradição vai dizer que foi numa caverna. Jesus, ele é tão maravilhoso que Mateus, Lucas vai narrar que pastores que estavam no campo pastoreando as ovelhas, eles veem um anjo do Senhor, que na qual lhes dizia que nasceria o Rei dos Judeus, o Jesus, aquele que salvaria a humanidade, está para nascer. E agora os pastores que estão no campo, ei, presta atenção, na madrugada, ei, pastores, pastoreando na madrugada, é na madrugada, pastor, que você tem que pastorear o seu rebanho. Não, você não entendeu, é na madrugada, debaixo da oração, debaixo da presença de Deus. Aleluia. Talvez havia muitos pastores naquela região, talvez naquela madrugada eles não foram, mas a Lucas vai destacar estes, e estes que foram, e o anjo disse que a criança estaria deitada em uma manjedoura, envolta em faixas, e quando eles chegassem lá, eles viriam o Salvador da humanidade, o Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que nasceria naquele dia e que está na igreja hoje. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa. Aleluia. Hosanna nas Aleluia. alturas. Glória. Aleluia.
Aleluia. Nasce Jesus Cristo, aquele que os profetas avisaram a nação de Israel, aquele que desde a fundação dos tempos foi anunciado que viria e salvaria a humanidade. Aleluia. Jesus nasce, no 7º dia circuncidado, é levado ao templo. Ali está Simeão e Ana, a profetisa que estava no templo e que disse que veria o Jesus Cristo que nasceria e estaria e que estava para a salvação do mundo. E eles veem. Simeão diz assim: Senhor, agora pode me levar, pois agora eu contemplo a glória de Deus, o Filho unigênito do Pai, que veio para salvar a humanidade. Jesus é circuncidado. Logo que Jesus volta para a tua casa, haviam magos que vieram do Oriente, e esses magos, eles trouxeram a Jesus, na casa de Jesus, ouro, incenso e mirra. A cada desses 3 utensílios tem uma simbologia espiritual. Ouro está tipificando, ilustrando a Jesus, que ele é rei na sua glória. Ouro se diz glória. Mirra era uma planta que muitas das vezes era usada para curas, para especiarias. E o incenso vai dizer acerca da oração, das súplicas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluias. Quando eu estava sentado ali, há um tempo atrás, já tem uns 2 meses, a minha esposa estava cantando num lugar, e o irmãozinho veio e disse assim: todos os lugares, a partir de hoje, ele me disse bem assim, abre um parênteses aqui na mensagem, ele me disse assim: a partir de hoje, todos os lugares que você for levar a palavra de Deus, você vai sentir a minha presença. Glória a Deus! Aleluia! Oh Senhor Jesus, tudo é pela tua vontade. Aleluia. Eu estar aqui não foi, embora o Deus que colocou no coração da pastora, não foi o da direita ou da esquerda, mas foi o Senhor Jesus Cristo que usou os que estão à frente deste ministério. Aleluia. E hoje Deus sonhou com esse dia, com este lugar, para que eu e você estivéssemos neste lugar, reunidos e adorando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Glória a Cristo. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! A história vai dizer, a tradição vai dizer, os livros inspirados vai dizer que por esses magos, por eles não terem ido a Herodes, e Herodes fica sabendo que eles cruzaram a fronteira, e eles não foram ter com Herodes. Herodes agora vai saber que nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, Eita o Jesus! rei dos judeus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Agora Maria e José vai ter que sair da terra de Belém da Judéia, e um anjo do Senhor aparecer a eles e disse-lhes: ide e descei a terra do Egito. Glória a Deus. Aleluia. Eles vão para o Egito, passam um tempo lá. Herodes vem e faz a sua matança a todas as crianças de Belém da Judéia, de 2 anos para baixo. Aleluia. Interessante no texto que logo após a morte de Herodes, já passado o tempo, Maria e José voltam e eles descem até Nazaré. Com 12 anos, Jesus está no meio dos doutores ensinando acerca da lei. Era a festa da Páscoa. Lucas registra. E
ele começa a dissertar e a falar acerca dos profetas da lei. E agora, Jesus, ele se despontava no meio dos doutores da lei. Ei, deixa eu aplicar esse texto na sua vida. Talvez, muitas das vezes, pessoas com os dons, com os talentos, dentro da casa de Deus, usados por Deus. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, meu irmão. Talvez Deus vai enviar pessoas na tua casa, na tua igreja, pessoas com dons, com talentos. Não caia como os religiosos, os fariseus, os saduceus, que não deram atenção para Jesus, quando disseram que Jesus era de Nazaré, porque ele morava em Nazaré, mas ele não era de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia, ele era da linhagem de Davi. Mas os saduceus, os fariseus, e rumores daquelas pessoas, daquela multidão, daquela época que dizia que Jesus era de Nazaré. Então, ele não teve oportunidade no meio dos doutores, ele não teve oportunidade na igreja, ele não teve oportunidade na Torá, ele não teve oportunidade, mas ele foi lá na Galileia, escolheu 12 homens simples como eu e você, que sacudiram a história da igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória. Glória a Deus. Cuidado, Aleluia. cuidado com as pessoas religiosas, pastores religiosos. Já fui ministrar em alguns lugares, e muitas das vezes, quando as pessoas nos veem, e já aconteceu, o irmão, quando acabou o culto, ele disse assim: quando você chegou ali, eu falei, esse irmão vai ministrar? Quem olha, meu irmão, a aparência, menospreza o que é de Deus. Menosprezaram Jesus, o Filho de Deus, o dono do universo, que se fez homem, que se fez carne e habitou em nosso meio, tudo para mim e para você, para nos dar vida, para nos dar vida em abundância. E ele foi rejeitado. Alguém poderia ter estendido a mão, mas foi rejeitado. É de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Não sai nada bom de lá. Ei, Jesus Cristo era simples, era humilde. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Era simples hoje. Aleluia! Dos 12 anos de Jesus, ele volta para Nazaré, e aí não temos mais relatos inspirados acerca de Jesus. Com 30 anos ele aparece no Jordão e agora está sendo batizado por João. Logo após o seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba corpórea. Logo após, o João Batista diz para os seus discípulos seguirem a ele, porque ele era aquele que tiraria o pecado do mundo. É verdade, Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai para o deserto e é tentado no deserto. Seus 40 dias, 40 noites. Jesus agora volta para a sua cidade, Nazaré. Nazaré, ele entra numa sinagoga, e agora ele vai abrir o texto em Isaías que profetizava acerca dele mesmo, e ele tem a oportunidade de ler o texto e de explicar as escrituras, e agora ele vai dizer: hoje cumpriu as escrituras sagradas. É verdade, Deus. Porque cumpriu na pessoa dele. Glória a Deus. Ali ele foi rejeitado pela religião, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, por todo o sinédrio. E agora ele está sendo rejeitado.
E a Bíblia vai dizer que quase derrubaram ele de um penhasco, de um lugar muito alto. E Jesus sai daquele lugar e a Bíblia diz que ele não fizera muitos milagres. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eita, Jesus. Não deixe a religião ofuscar Jesus. Não deixe os seus títulos, os seus cargos. Não deixe aquilo que você faz. E eu quero abrir um outro parênteses aqui, estava indo hoje no meu trabalho. Deus disse, falaram no meu coração. Fala assim para eles, meu filho, que hoje eu estou destravando algo neste lugar. Eles vão testemunhar. E eu estava a caminho do trabalho, meu corpo todo arrepiou e eu disse, Senhor, eu não sei o que é, não quero saber, mas eu sei o que eu vou fazer no que Deus manda. O Senhor Jesus disse assim, fala para eles, meu filho, que a partir desta noite eu estou destravando, eu estou fazendo nesta noite, e os sonhos e os planos e os projetos desta igreja vai se cumprir, vai se cumprir na presença de Deus, é na unção, é no poder. Muitas das vezes você pode dizer, como assim? Eu te digo, é na unção do Espírito Santo de Deus que está sobre esta casa, sobre esta igreja. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, glória, calabaceira, Glória a Jesus. Eita, Aleluia. Jeová, tu és tremendo, Aleluia. Eita, Deus maravilhoso, labaxere, labaçou. Jesus, ele sai de Nazaré. E agora ele vai percorrer as regiões da Galileia. Ali ele escolhe os seus 12 discípulos. E ele começa então a ministrar, a pregar, a curar, a salvar. Interessante que o ministério de Jesus, depois do seu batismo, a sua vida, você separa ela em 3 estágios. O primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano. O primeiro ano de Jesus começa, ainda ele não era muito famoso, ele começa a ministrar, ele começa a levar a palavra do Senhor. E ali, então, a fama de Jesus, ela aumenta, e aonde ele vai passando, no seu segundo ano, Jesus agora tem um pouco até de dificuldade. Alguns textos vai dizer que muitas das vezes Jesus ele se retirava, porque a multidão, aonde Jesus chegava, a multidão o apertava. Mas o que me chama a atenção é no terceiro ano de Jesus. Porque no terceiro ano de Jesus, ele adentra a Jerusalém. E ali é o seu último ano. E ali ele começa a pregar, a curar, a libertar. Exceto Judas Iscariotes, que era um erudito, estudado. Aleluia, E que não era homem, que trabalhava braçal. Já os outros demais, todos eram pescadores. A maioria. Jesus, muitas das vezes, não estou dizendo que Jesus é aquele que vai só nas pessoas mais humildes, mas houve uma barreira que não deixou que Jesus, como até o preconceito que foi até por ele mesmo, que ele foi rejeitado. Então agora Jesus, ele ora e vai nesses discípulos. E esses 11 discípulos que eu disse para você, esses sim que o Senhor chamou e que estavam com o Senhor, que eram homens, que você vai dizer assim, que estes homens, muito embora eles foram certos, e talvez você vai olhar para a vida de Judas e você vai pensar que ele é um tolo qualquer. Não, meu amado. Ele era um erudito. Você sabia que Judas pensava
que Jesus era o revolucionário. Ele olhava para Jesus e pensava que Jesus ia tirar a nação de Israel das mãos do Império Romano, que os afligia, que os massacrava. E por isso que quando ele coloca Jesus e entrega Jesus, ele pensava que Jesus era aquele que Jesus dizia que ele era rei. Ele pensava que Jesus fosse aquele na qual que iria tirar a nação de Israel do jugo de Roma. Ele, Barrabás. E o que me chama a atenção Aleluia. é que quando Jesus ele adentra Jerusalém, numa entrada triunfal, e ele começa a dizer que ele destruiria aquele templo e restauraria aquele templo em 3 dias e destruiria. Ele estava falando acerca do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele começa a pregar, ele começa a curar, ele começa a trazer as boas novas do reino. Mas o que me chama a atenção é que o partido dos fariseus e o partido dos saduceus sempre o rejeitava. A religião sempre rejeitou a Jesus. Jesus, ele é misericordioso. Aleluia. Não deixe a religião te matar. Os fariseus, os saduceus, eles se apoiavam no templo. Os saduceus, que eram da aristocracia, que encostavam nos governos e que tinha ali uma vida regalada, eles não queriam perder aquilo. E agora aparece um mensageiro, um profeta, que se diz ser da Galileia, e que este que é da Galileia agora vem querendo nos atrapalhar, que vem querendo tirar as nossas mordomias. Nós temos que matá-lo. Na Galileia, em Nazaré, em Cafarnaum, a cidade de Pedro, esses lugares, dentro daquele templo, eles eram... As pessoas de Jerusalém, elas tinham um preconceito. Por quê? Porque essas cidades, elas ficavam longe do centro de Jerusalém. E havia muitas misturas de nações. Então, esses sacerdotes, esses senhores da lei, eles não davam crédito a essas pessoas. E são essas pessoas que Jesus trabalhava. Deixa eu te dizer algo. Talvez um pastor, ou uma pastora, ou alguma entidade, ou alguma pessoa que está à frente do ministério, alguma pessoa ou alguém que te disse palavras que diriam que você não chegaria, que diriam que você não seria nada. Eu venho te dizer nesta noite, Jesus, o que ele disse e o que ele fez a teu respeito vai se cumprir. Vai se cumprir. Ei, se eu fosse dar ouvido para homens, meus irmãos, eu não estaria aqui nesta noite. Jesus, é desse jeito, Pai. Em nome de Jesus. Terceiro ano de Jesus, ele adentra ao templo. Zerá está no escrivão, ou está vendo pregar no templo. E ele está pregando no templo, está falando acerca de Abraão, está falando acerca do templo. E Zerá, logo a história vai dizer que ele se conforma com Jesus. Quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, quando Jesus disse que ele é o unigênito de Deus, logo eles estão planejando para matar. E a história, a Bíblia vai dizer que eles, através de Judas, vocês conhecem a história, eu vou correr para não ficar extenso, eles conseguem pegar Jesus. Mas interessante que quando eles chamam Pôncio Pilatos, governador da Judéia, quando eles queriam julgar Jesus e condená-lo,
Interessante que eles vão falando acerca da sua religião, que é a religião judaica. Interessante que Herodes diz assim: essas coisas de religião, de profeta, cabe a vocês resolver. Agora olha a situação. Um ímpio, um incircunciso, olha o estado que chega a autoridade eclesiástica. Colocaram um ímpio para resolver o problema da igreja. Interessante que eles, quando vai acusar a Jesus, eles estão usando todos os seus argumentos e eles dizem assim para Pilatos: ele é e fala que é filho de Deus. Pilatos não está nem aí comigo com essa conversa. Para ele adora Deus, mais de 100 deuses em Roma. E ele não está nem aí com essas coisas de Deus, quem que é o verdadeiro Deus, quem não é. Mas ao ponto que chega de uma pessoa quando vai caluniar, quando vai derrubar, quando ele diz assim: não, ele entrou em Jerusalém. Quando disse que ele era filho de Deus, Herodes não ligou, Pilatos não ligou muito, não deu muita atenção. Mas quando diz que ele se diz e denominava rei dos judeus, aí a coisa ficou um pouco mais estreita para Jesus. Pilatos agora, rei dos judeus, está tocando no meu reino mundano. E aí agora Jesus está sendo condenado. Vocês sabem. Jesus, ele foi condenado como um ladrão. Jesus, ele era o Verbo. João 1:1. No princípio era Deus. Deus estava com ele. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Ele era sabedoria plena. Glória a Deus. E a cruz, naquele tempo antigo, era para ladrões, para pessoas incultas. Você pode ver que o apóstolo Paulo, por ele ser um cidadão romano, por ele ter cidadania romana, ele foi decapitado por ser um erudito, por ter o título de cidadão romano. Jesus foi tido como um pobre. Nasceu em uma manjedoura. Ele mesmo disse que não tinha a cabeça para reclinar, um lugar para reclinar a sua cabeça. Foi tido como um ladrão. Foi tido como um pobre, iletrado, embora tudo isso não seja ruim. Mas eu estou dizendo que ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. Mas vocês já conhecem a história. Quando ele entra no domingo em Jerusalém, na quinta-feira ele já está sendo sentenciado de madrugada. Quando é 9 horas da manhã, ele já está sendo crucificado. Verdade, Deus. Às 6 horas da tarde ele entrega seu espírito. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa os seus pecados. E ali ele entrega o seu espírito para o Pai. Eita, Jesus, glória. A Bíblia Sagrada, no Evangelho, no primeira carta de Pedro, vai dizer que Jesus foi até as profundezas e ele pregou. Não, ele pregou para aquelas pessoas do dilúvio. Olha o mistério, as pessoas leem o texto e não percebem. Se não me engano, é 1 Pedro 1:18. Não me falha a memória. E ele foi nas profundezas e pregou. E ele foi até nas profundezas e pegou a chave da igreja. Você não entendeu? Ele pegou a chave da vida. Ele foi lá no abismo. Ele pegou a chave. O apóstolo Paulo está escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 55. Ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Ó morte, ele viu onde está o teu aguilhão, ó morte. Ei, a morte poderia estar ali perto da cruz.
é mais um que eu vou ceifar, é mais um que eu vou levar. Ei, Jesus entrou na frente e disse: não, oh meu Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Ele foi até as regiões mais baixas, pegou a chave do inferno e da morte, a chave que Adão perdeu, a chave que trouxe a morte para a humanidade, entregou na mão da igreja, ressuscitou. Ei, no domingo, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Marta foram ao sepulcro para embalsamá-lo, para passar aloés e vera no seu corpo, para ungir o seu corpo com unguento. Ei, não está mais lá, está vivo, está passeando no meio da igreja, está curando, está batizando, glorificado é o nome santo do Senhor. Jesus, 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 seja cheio, cheio, cheio pela presença de Deus, seja cheio, 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 cheio pela presença de Deus. Jesus está na casa, chega cheio. Aleluia! Glória lá, glória a Deus. Aleluia! Eu creio na palavra. Derrama o As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, Jesus, antes de te entregar a sua vida, em Mateus 16:15, ele disse para Pedro: esta, Pedro, é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Haverá cura, sinais, prodígios neste lugar. Você não está entendendo o que Deus está fazendo nesta noite. Ei, o Senhor Jesus está multiplicando a casa. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo está abençoando esta casa. Ei, esta é a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Tu és Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu creio! Aleluia! Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Oh, glória! Marta, Aleluia! foram levar as boas novas, ou seja, o evangelho aos discípulos que estavam Oh, aflitos glória! no cenáculo. Este é o cenáculo de Atos 2. Logo que eles vão ao cenáculo, e ali eles encontram os discípulos desamparados. Judas já havia se matado, e ela vai dizer a ressurreição de Jesus. Oh, glória! A Bíblia também vai dizer que Jesus apareceu aproximadamente para 500 pessoas. Ele aparece para os discípulos em Emaús. E aqui chega no texto que eu acabo de ler. João, capítulo de número 20, versículo de número 22. Lá vem Jesus, os discípulos desamparados. Tomé já está longe. Jesus chega. Paz seja convosco. Glória a Deus! Os discípulos, quando vê Pedro, quando vê ele, Tomé quer ver o furo, para ver se é ele mesmo. Os cravos, as marcas. Jesus, ele chega e diz para os seus discípulos: seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Oh, texto maravilhoso! Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Jesus passou 40 dias com eles. Jesus, nesses 40 dias,
falava a respeito do reino, acerca das coisas vindouras. Ei, Jesus estava ensinando eles. Quando deu os 40 dias, Jesus, Atos 1:9, Jesus ele se ascendeu ao céu e disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, cumpriu a palavra de João Batista: eu vos batizo com água, eu vos batizo com água, mas será aquele que depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ei, seja cheio nesta noite, reveste de Deus, reveste do poder, seja cheio, 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 recebe, 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 seja cheio, seja cheio pela presença de Deus, seja batizado, seja renovado. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, sabe o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Jesus está na casa, Jesus está na casa. Olha o renovo, receba, 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 Calabaxeira, baixou de cola. Aleluia!
Aleluia, glória. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Deixa o ar. Nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus está prosperando essa casa. Oh, glória. O Senhor Jesus está levantando homens. Eita, Jesus. Homens com Aleluia. poder na ciência, Eita, com sabedoria, unção, poder e graça para pregar. O Senhor Jesus está levantando homens aqui na unção do poder do Todo Espírito. você, Pai, aleluia. Ei, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está operando nesse lugar. Aleluia! Eu creio, alarabassuri, andalala. Oh, glória! Aleluia. Tem unção nesse lugar. Enche o pastor de unção de fogo, glória. Usa o pastor de Aleluia. O tempo já está se passando. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Jesus passou os 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes acerca do reino. Logo que ele ascendeu ao céu, Atos 1:9, Jesus ele foi e disse para que os discípulos ficassem em Jerusalém, ficassem no cenáculo, aquele cenáculo que eles, o mesmo cenáculo que eles alugaram para ceiar na noite da Páscoa. Interessante que a festa da Páscoa era uma festa onde os judeus comemoravam a saída do Egito, a restituição. Agora já não eram mais escravos. Passados 50 dias da Páscoa, tinha uma outra festa, e esta festa tinha o nome de Pentecostes. Logo que Pentecostes quer dizer 50, porque eram 50 dias após a festa da Páscoa. E no dia de Pentecostes também, eles comemoravam o dia que Moisés recebeu as leis, as tábuas da lei. E nesse mesmo dia, cumpriu-se, Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Seja cheio pela palavra, seja cheio de Deus, seja cheio da presença. Eu já vou entregar. Pai, Senhor, aqui estão os seus filhos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, assim como foi ministrado, o Senhor morreu e o Senhor entregou naquela cruz, e o Senhor vai voltar. Esta é a tua igreja. Enche os teus filhos amados, ó Pai. Enche de poder, de unção, de fogo para fazer a diferença nesses tempos. Batiza, papai, em nome de Jesus Cristo.
receba, 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 seja batizado, batizado no Espírito Santo. Ei, receba fogo, 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 seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio de Deus, seja cheio pela presença de Deus, seja cheio. Aleluia, o Senhor Jesus está me julgando. Não dá vontade de parar. Mas o tempo já está passando, já está estourando. E eu agradeço a oportunidade para os pastores. Pastor Darcy, benção de Deus. Pastor Reginaldo, a pastora ali. Não preguei tanto que eu esqueci o nome da pastora. Lembrei o nome de Herodes, o nome de Pôncio Pilatos. Lembrei o nome da pastora Helena. Roseli, pastora Roseli. Lembrei o nome de todos os irmãos, dos personagens aqui. E agora, mais uma salva de palmas para Jesus. Deus nos abençoe. E louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Deus é bom e é maravilhoso. Amém. Glória a Deus, que palavra mais que abençoada. Creio que todos estão cheios da presença do Espírito e creio também que todos foram saciados da palavra de Deus. Que palavra mais abençoada. Cabe a cada um de nós plantar na tábua do coração e colocar em prática. Porque a palavra foi semeada e já caiu numa terra fértil. Amados irmãos, fica de pé na presença de Deus. Em nome de Jesus, eu vou estar pedindo dízimo, oferta. Você que pode estar ofertando, dizimando, porque Deus dá o trabalho, mas vocês dizimam na casa, ajuda essa casa. Ajuda a casa do Senhor, porque a porta de trabalho quem deu foi o próprio Deus. Então Deus dá, coloca nas tuas mãos para que você venha ajudar essa casa. Essa casa precisa de ajuda. Assim como Moisés levantou 70 no deserto para ajudar, a casa está precisando de ajuda. Nós precisamos da ajuda e da oferta de vocês. Nós abençoamos vocês, mas vocês também têm que abençoar a casa de Deus. Em nome de Jesus, para que venha ter prosperidade na casa do Senhor. Tem força para pagar, tem a água para pagar, o terreno, e as contas chegam no final do mês. Então, quando vir na casa do Senhor, prepara, reserva uma oferta. E diga: Senhor, essa oferta é para ajudar a tua casa. Em nome de Jesus, se Deus abençoa você, irmãos, vocês têm que abençoar a casa de Deus. Ele coloca na mão de vocês para que vocês venham semear. Às vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque você não semeia. Quem não semeia não colhe. Aí vem o devorador e pega tudo que Deus te deu. Por quê? Porque você não ajudou na casa dele. Em nome de Jesus, vamos orar para que Deus venha abençoar e honrar, que venha acrescentar aqui no nome de Jesus, porque a casa do Senhor precisa ser acrescentada. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, abençoa, Pai, essas pessoas, porque a gente pede para o Senhor abençoar, para que eles venham honrar na tua casa, Pai. Pai, eu creio, Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoa o teu povo, e o teu povo abençoa a tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, erga as mãos aos céus, e as 12 consolações do Espírito Santo, e a comunhão do nosso Senhor Jesus, e a paz do Senhor Espírito Santo, estejam com todos, e todos digam amém. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Igreja de Jesus Cristo, templo da
família.